Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. O tema de hoje é falsa ciência versus a verdadeira ciência. Antes da cruz, houve uma ciência que Paulo chamou de falsa porque não ajudava o ser humano. E então, depois da cruz, há uma verdadeira ciência que Paulo disse, essa aí é a verdadeira ciência, a ciência da fé. Mas vejamos biblicamente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o que foi encomendado a ti, evitando as conversações profanas sobre coisas vãs. Quantas coisas vãs escutamos hoje pela TV, nos programas. E os argumentos da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram de quê? A graça seja contigo. A graça seja contigo. Não disse Espírito Santo, não disse Trindade, nem nada. É a graça. E o que é a graça? A verdadeira ciência. Veja o que diz Romanos 8, 3. Lembre que há uma verdadeira graça ou uma verdadeira ciência e uma falsa ciência. E a falsa ciência é a que o mundo conhece. O Ministério Crescendo em Graça é o único ministério no mundo que ouviu a verdadeira ciência. Ou seja, tu és um cientista. Tu tens a verdadeira ciência. E se permites que essa ciência funcione, olha, toda ciência funciona, ela vai funcionar para você. Veja o que diz daquela ciência. Porque o que era impossível para aquela ciência, para a lei, a falsa ciência, a lei de Moisés, com a qual todas as igrejas de hoje vivem, o que era impossível, difícil? Não, impossível. Não se pode, nem tente, porque é impossível. O que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança, vacina, como uma vacina, em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, os que não andamos conforme a carne, senão conforme a verdadeira ciência, que é o Espírito. Então, o mundo foi enganado por Pedro, o Vaticano, primeiro Papa, todo o papado romano, foi enganado porque ocultou de ti a verdadeira ciência. Tremendo crime. É como se alguém desse sua vida por descobrir um antídoto, uma medicina para salvar um ser querido, e isso nunca chegasse, depois que ele deu sua vida, nunca chegasse. Senão que chegasse outras coisas genéricas que não funcionam. Por 2000 anos, enganaram ao mundo com uma ciência falsa. E os culpados são os religiosos. E depois dizem, não fale mal deles, apóstolo. Você fica mal falando mal deles. Ficou mal falando mal daquele que matou um filho a ti, um filho teu? São os assassinos. Honestamente, quando eu tiver o poder em minhas mãos, quando todos os meus inimigos forem postos sob meus pés, eu vou me portar mal. E mais, olha, Hitler diante de mim vai ficar pequeno. Digo, no aspecto espiritual. Olha, o dano, sabe?
como sofre. Ó, agora mesmo você vê terremotos, maremotos, esses furacões, tudo isso é culpa disso aí. Não estamos falando de maneira leviana. É uma falsa ciência que enganou o mundo. Não está vendo que era um punhado de gente, mas se multiplicou com falsidade. Se multiplicou com falsidade. E então, imagina, o que era impossível para a lei, por quanto era débil, porque tua carne é débil. Se tu és débil, tu não tens remédio. Por isso é que Paulo, em Romanos... Bom, deixa-me ler outros versos mais aqui, peraí. Romanos 10, 2. Porque eu lhes dou o testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não conforme... Tu tens zelo de Deus? Essa gente que briga comigo, não, eu sou católico, apostólico, romano, eu amo a Deus, e você vê que eles brigam contra nós. E tem zelo. Essa gente que se opõe a nós tem um zelo tremendo. Não, ele está mal, ele diz que é isso, que tal, ele tem a verdade. Tem um zelo tremendo. Mas não é conforme... E se não é conforme a ciência, de que te vale que tu diga que tu estás melhor que eu? Tu dizes que eu não tenho razão. Telegraça, olha aí. Tu que me estás vendo, eu não tenho razão. E tu tens zelo. Mas não é conforme a ciência. Não funciona no ser humano. Me perguntam, por que tanta gente te segue? Pergunte-se você. As pessoas não são estúpidas. E nesse ministério muito menos, que aqui não há fanatismo, que não vista isso, não use aquilo, que não vá... Aqui não há fanatismo. Se não há fanatismo, por que as pessoas seguem crescendo e sendo acrescentadas? Alguma coisa experimentam. E o que experimentam? A ciência que funciona em suas vidas. Alguma coisa tem que estar funcionando aí. Eu digo, bom, procure você, investigue o que está acontecendo, que as pessoas gostam disso. Por que é que isso funciona? Pergunte às pessoas que estão ao teu redor. Por que as pessoas têm esse gozo? Tem zelo de Deus. Põe de novo aí. Olha, esses pentecostais que estão por aí falando mal de mim, e eu digo, olha, eu dou testemunho a vocês que eles têm zelo de Deus, mas não é conforme a ciência. De fato, eles não sabem nem do que eu estou falando. Isso para eles, olha, eles veem ciência, são capazes de dizer que eu estou metido na NASA. Devo estar fazendo um curso aí em Cabo Canaveral. São tão brutos, têm a mente tão cerrada, que a pessoa fala de incircuncisão e eles dizem, não, ele está falando daquilo que os meninos usam para fazer xixi. Ou seja, eles pensam que eu estou falando fisicamente, não sabem que isso é doutrinal. Isso aconteceu com os judeus pensam que a circuncisão é o sinal que era feito fisicamente nos meninos. E eles não sabem que isso é um evangelho. O evangelho não tem nada a ver com o físico. O evangelho significa doutrina. A doutrina da circuncisão. Mas é que cada vez se embrutecem mais. E tu enriquecendo mais. Tu mais sábio e eles menos. E mais, você nunca tinha ouvido isso que eu estou falando? Tem gente que diz, peraí. Apóstolo, você ainda tem coisas escondidas aí? Porque eu nunca havia falado disso. Falsa ciência versus a verdadeira ciência. E é uma ciência, né? E toda ciência que é comprovada tem que ser respeitada. Diz, primeira carta aos Coríntios 13, 8, o amor nunca deixa de ser. Mas as profecias, o que acontece? E cessarão o quê? E a ciência o quê? A falsa ciência. Aí, está falando de línguas. As línguas o quê? O que diz aí? Cessará o quê? Você já notou que nesse... Olha, eu tenho esse dom aí de falar em língua. Eu tive por anos. Mas o que aconteceu? Que quando chegou a verdadeira ciência, eu já não falo línguas.
Quando um ministério você ouve que todo mundo está falando em línguas, é que está na falsa ciência. Por isso, nesse ministério aqui já não se fala em línguas. Você não vê que a verdadeira ciência é mais profunda do que as línguas? Você não tem que falar em língua desconhecida para edificar-se? Porque antes tu falavas em língua e diz, o que fala em língua se edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo como? Tu te edificas quando escutas a graça, a verdadeira ciência. Por isso, quando a graça chega, esse ministério não oram? Nesse ministério não oram pelos demais, não impõem mão, não falam em línguas. Por quê? É que chegou a verdadeira ciência. E a ciência te ilumina. Para que orar por ti? Ora tu. Ora por mim? Não ore nada. E se não sabe orar, para que vai orar? Como é que você vai orar por mim? Diga. O que você vai dizer? Abençoa o apóstolo. Eu já estou abençoado, rapaz. Ajuda o apóstolo. Eu já estou ajudado. Cuida do apóstolo. Eu tenho anjo. Como é que você vai orar? Diga-me. Ora por mim, vamos. Para que orar por ti se tu não necessita de nada? Tu estás completo. Aqui já estamos orados, abençoados, completos. A verdadeira ciência faz isso. Essas igrejas por aí que com uma urna, recorde-se, põe a sua petição de oração na urna para que os diáconos, domingo, quando forem ungir a urna, Então as velhinhas todas, meu neto, e põe colocar, não, que eu coloquei lá na urna de oração. Isso é de meninos. Aqui não se pode. Quando você chega à verdadeira ciência, se exige a você que seus pensamentos, quando chegue, sejam ordenados antes de falar. É exigido que tudo que você fale primeiro pense. Não, isso aqui é o que vai. Você é uma pessoa pensante, porque a verdadeira ciência te faz um pensador. Saem de você essas besteiras, bobagens, tudo isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não desta terra ou deste século, nem dos príncipes, dos apóstolos, dos governos deste século que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. A que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Quer dizer que essa sabedoria, Paulo estampou aqui, mas não pôde ser explicada porque ninguém a conhecia. Até 1973, quando se despertou em mim Jesus Cristo homem, nem eu a sabia. Esse véu aqui não sabia nada, eu era um religioso também. Isso aí estava velado para aquela época, para este tempo. E começou a verdadeira ciência, então, a correr. E por isso é que está acontecendo